Oi, gente, aqui é o Alif. Estamos iniciando o nosso 19º vídeo de uma série no qual eu ensino como eu fiz a minha análise de monografia em R, no qual eu avalio os efeitos dos aplicativos de transporte de passageiros em entrega sobre as condições de trabalho dos condutores. Dito isso, nós já iniciamos aqui o nosso terceiro capítulo, que é análise econométrica. No vídeo anterior, eu expliquei a intuição do modelo que a gente utiliza, que é o modelo de diferenças e indiferenças, e agora a gente vai fazer uma série de transformações, a gente vai fazer um tratamento, um pré-tratamento dos dados para que de fato a gente possa rodar o modelo. Na última aula eu deixei uma referência aí para quem deseja se aprofundar, mas no nosso caso, o nosso modelo é um modelo escalonado, então vale a pena retomar lá naquele artigo que eu sugeri na última aula e dar uma olhada com mais atenção. Dito isso, vamos aqui iniciar o nosso tratamento de dados. Vamos aqui atribuir o nosso segundo nível. Eu já executei, já abri a biblioteca Tidyverse, uma série de bibliotecas já foram abertas. E agora a gente já pode fazer algumas transformações. Antes disso, a primeira variável que eu vou definir se chama variável time. Então, eu quero que ele identifica qual período se refere este dado momento, por exemplo, sendo que o primeiro período é o primeiro trimestre de 2012 e o último período é o último trimestre de 2017, que é quando acabam os meus dados. Então, por exemplo, eu quero saber que período se refere a esse segundo trimestre de 2014. A primeira análise que a gente faz é observar quantos anos se transcorreram. Então, entre 2012 e 2014 se transcorreram 2 anos, que se equivalem a 8 trimestres, né? Que aí a gente multiplica a quantidade de anos pela quantidade de trimestre que tem no ano. Então, 2 vezes 4 dá 8, mais o número do trimestre atual, 10. Então, este trimestre se refere ao 10º período da nossa análise de dados. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai fazer. Vamos criar aqui um bloco de código. Vamos definir um novo objeto, um novo data frame, chamado dados análise. Vamos pegar esses dados a partir do data descritivo. Vamos dar um Ctrl Shift M aqui para dar o nosso querido pipe. E vamos definir a nossa variável time através da função mutate. E o que ele vai fazer basicamente é pegar o ano, subtrair o ano inicial, que é 2012, então ele vai fazer essa identificação. E vai multiplicar por 4, que aí ele identifica quantos trimestres se transcorreram em termos anuais, mais o número do trimestre atual. É basicamente isso. Eu só vou incluir aqui um parênteses para ele entender a ordem do cálculo que deve ser feita primeiro. E aqui a gente já pode dar um Ctrl Enter. Mas parece que houve um erro aqui, né? Argumento não numérico. Então, provavelmente isso tem a ver com as nossas variáveis. Ano que está em formato de caractere. E para fazer esses cálculos, essas variáveis precisam estar em formato numérico. Então, para isso, vamos transformá-las então. Vamos subscrever as variáveis anteriores e eu quero que ele transforme a partir das variáveis anteriores, quero que ele transforme em uma variável numérica. Mesma coisa para o trimestre. Nossa, pode escrever errado não. Mesma coisa aqui, vamos utilizar essa função asNumeric. Trimestre, aqui eu posso dar um pipe
no Ctrl Enter. Agora isso já deve executar. Vamos dar uma olhada para ver se fez corretamente. Então aqui a gente tem o primeiro período, o terceiro, quarto, quinto, sexto. Então parece que tá ok. Vamos fazer só um exercício aqui nesse período, até para reforçar também o entendimento. Então a primeira coisa que a gente fez, olhar 2015, né? Entre 2015 menos 2012, nesse período se transcorreram 3 anos. 3 vezes 4, 12. 12 mais 2, 14. Então, esse aqui seria o 14º período. Vamos dar uma olhada se é isso mesmo. Então, ok. Fizemos certo. A próxima coisa que nós iremos fazer é definir uma nova variável que ele vai identificar aquelas capitais que em algum momento foram tratadas e aquelas que nunca foram tratadas, aquelas que nunca receberam aplicativo de transporte no período analisado. Então, vamos utilizar aqui o tratado controle. Definir essa nova variável. A gente vai fazer isso como? Tinha uma nova variável que a gente definiu nos vídeos anteriores, que é o período de início. Então, a gente definiu o período de início de cada capital em que a Uber entra, né? Então, esses valores ausentes se referem àquelas em que a Uber, que a gente utiliza como referência, né, não entrou durante o período de análise, que a gente instrumentaliza como grupo de controle, tá? Na verdade, a Uber entra, mas só no final de 2017, mas por uma questão de decisão mesmo, de análise, a gente resolveu instrumentalizá-las enquanto grupo de controle. Então, a primeira coisa que eu quero que ele faça, vamos utilizar essa função aqui chamada case when. E aí eu vou estabelecer uma condição. Se ele cumprir com essa condição, eu quero que ele atribua um determinado valor. Neste caso, se a nossa variável período início, nas situações em que essa variável for um valor ausente, eu quero que ele atribua valor zero. Caso contrário, aí eu utilizo true. Eu quero que ele atribua valor 1. Então, aqui já podemos dar um Ctrl Enter para a gente ir observando o que a gente está fazendo. E aqui ele já começa a discriminar as capitais que são controle e aquelas que são grupo de tratados. Boa Vista, de fato, é grupo de controle. Então, ok. A gente já pode definir a nossa próxima variável. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de explicar, mas eu vou retomar nessa tabela para a gente entender melhor. Mas, em linhas gerais, o que eu quero definir uma nova variável que identifique se aquela capital está sendo tratada naquele período. Por exemplo, Florianópolis. A Uber entra nesta capital no time 21, né? Então, no time 20, no time 19, no time 13, a Uber não tinha entrado. Nesses períodos, eu quero que ele identifique como valor zero. Agora, nos períodos igual ou posterior ao período 21, ao time 21, eu quero que ele atribua valor 1, tá? Então, dessa forma, a gente consegue identificar se a capital está sendo ou recebeu o aplicativo de transporte naquele determinado trimestre.
No caso do grupo de controle, como a gente instrumentaliza essas capitais como grupo de controle, então a gente atribui em todos os períodos valor zero. Acho que deu, espero que tenha dado para entender mais ou menos o que eu estou tentando explicar, né? Que é a variável que a gente vai definir. Então a gente vai fazer isso a partir dessa variável período de início e a variável não é essa, né? Estou data frame errada aqui. Então aqui a gente tem um período de início 13, né? E aqui é o time 1. Neste caso, como esse time ele é inferior ao período em que essa capital entrou, vamos ver qual é a capital? Brasília, né? Então, Brasília, a Uber entra em Brasília no primeiro trimestre de 2012. Não, perdão. Ela entra em Brasília no 13º período. No entanto, como se refere ao primeiro período, então quero que ele atribua valor zero e só atribua valor 1 quando este valor for igual ou maior do que 13. Então, vamos fazer isso aqui também. Vamos dar um pipe. Opa. Vamos utilizar mutate novamente. Poderia ser um vírgula, mas eu vou utilizar um mutate. A variável que a gente vai definir se chama tratamento. Vamos utilizar novamente essa função caseWhen. Então, a condição que a gente vai colocar é a seguinte. Caso o time seja maior ou igual ao período em que aquela capital recebeu a Uber, eu quero que ele atribua, quero que ele atribua valor 1. Caso contrário, se for inferior, né, eu quero que ele atribua valor 0. E aqui a gente já pode executar. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente. Vamos ver aqui tratamento. Começa aqui nesses que são os primeiros períodos, né? O segundo período. A Uber só vai entrar na primeira capital, se eu não me engano, no 11º período. Então, o primeiro 1 tem que vir no 11º período. Então, até aqui realmente vai ser tudo zerado. Aí aqui já começa a aparecer o valor 1, que provavelmente deve ser São Paulo, Rio de Janeiro, né? Vamos ver, é São Paulo. Então, neste período aqui, a Uber já havia entrado. Então, daqui em diante, para São Paulo, vai ser tudo valor 1, né? O mesmo raciocínio se aplica às outras capitais, tá? Um outro tratamento que a gente vai fazer é transformar as nossas variáveis, como contribuição previdenciária, horas de trabalho, percentual da população com ensino superior. Se ele está faltando variável aqui, deixa eu ver. Eu tive que fazer uma pausa porque tinha duas variáveis aqui que eu não havia carregado nessa última vez que eu abri o R. Mas para vocês, se vocês estão seguindo a série, vocês já devem estar com as variáveis de taxa de acidentes e PIB per capita carregados. E a gente vai transformá-las em logaritmo. Isso é especialmente importante para a gente fazer uma análise de impacto em termos de elasticidade.
ou melhor dizendo, em termos percentuais. Então, a gente quer saber, por exemplo, em quantos por cento a intervenção, a entrada da Uber, no caso, impactou no aumento ou na redução das variáveis de interesse, que é a contribuição previdenciária e a jornada de trabalho. Então, será que a Uber aumentou a jornada de trabalho? Em quantos por cento? É basicamente essa análise que a gente busca fazer aplicando o log natural nessas variáveis. Então, vou fazer aqui mais um mutate para fazer essa transformação. A gente vai utilizar essa função que ela serve para aplicar função em diversas variáveis ao mesmo tempo. Então, a gente quer aplicar o logaritmo em várias variáveis. E a gente vai fazer isso definindo essas variáveis, que é contribuinte previdência, horas trabalho, taxa de desemprego, percentual da população com ensino superior, não carregou, vamos digitar, aí apareceu, PIB per capita e a taxa de acidentes. Para todas essas variáveis, o que eu quero que ele faça é aplicar essa função chamada log. Então, aí eu dou um vírgula, então ele já vai entender que eu quero aplicar o log para cada uma dessas variáveis. E no final eu quero que ele me retorne o seguinte nome das novas variáveis. Vai ser igual a ln, que é logaritmo natural. Então, estou definindo aqui um prefixo. E aí, ele vai identificar o nome da coluna original através desse código. Eu abro chave, ponto, com e fecho a chave. Então, ele vai aplicar o logaritmo em cada uma dessas variáveis. E para cada uma dessas variáveis, ele vai adicionar o prefixo ln, tá? Então, aqui, vamos ver se funciona. Vamos dar uma olhada. Parece que já cresceu, né? O número de variáveis. E aqui parece que já deu tudo certo, com exceção deste valor. Como não existe logaritmo natural de zero, a gente precisa fazer uma outra transformação, que é somar o valor 0,0001, por exemplo, para que ele possa aplicar o logaritmo, porque o logaritmo sobre o zero absoluto, exato, ele não existe. Então, a gente vai precisar fazer essa transformação. Estava até esquecendo que tinha que fazer ela. Vamos fazer de que... Deixa eu ver de que forma a gente faz isso. Vou fazer aqui antes, tá? Então, vamos colocar aqui mutate. Vamos colocar contribuinte. Essa é a única variável que tem valor zero. E ela vai ser igual a o seu valor mais... Cadê? 0,001, ou pode ser 0,1, ou pode ser 0,1, pouco importa, tá? Não tem... Isso não tem tanta diferença, não. O importante é que ele não seja exatos número zero.
E aqui a gente já pode executar. Vamos dar uma olhada aqui. E prontinho. Acho que não vai ter, todos os valores vão estar certinho. Essas variáveis são as variáveis que a gente de fato vai utilizar dentro do nosso modelo, tá? Eu vou encerrar a aula aqui e eu acho que na próxima a gente já consegue rodar o diferenças para as duas variáveis, para a contribuição previdenciária e também para a jornada de trabalho. Então, até daqui a pouco a gente se vê.